Estamos ao vivo em cores, galera. Como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Por aqui está tudo bem. Como vocês estão vendo, nós estamos em um novo modelo, um novo formato. Espera aí que eu estou vendo a gente no YouTube e eu estou aqui sem conseguir escutar. Espera aí, deixa eu só silenciar o microfone do convidado, que ele já está ali, né? Vou botar só eu na tela, porque aí... E aí agora a gente vai. Espera aí que deve estar dando. Aí, gente. Pronto, gente. Agora sim, estamos ao vivo em cores. Como vocês estão hoje? Bom dia, meus amores. Vocês estão vendo que eu estou em outro local. Eu estou na minha casita temporária. Silenciei o convidado, tirei o convidado da tela, porque é surpresa, gente. Eu ainda estou pegando jeito com esse trem aqui. Então, bora lá. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, meus amores. Nós estamos aqui em carreira solo, por enquanto, por questões orçamentárias, e aí porque já abre a brecha para eu falar do Apoia, se você quiser apoiar o podcast, para que ele volte ao modelo, para que ele volte no estúdio. Então, apoia o podcast, gente, www.apoia.se/ambienta para a gente voltar no estúdio do jeito que era, tudo bonitinho. Mas, por enquanto, a gente vai continuando aqui em carreira solo, aqui na minha casa, e o convidado na sua casa, fazendo online, para que a gente continue mandando aí informações de qualidade para vocês, porque é isso que é interessante, e que vocês continuam também participando e discutindo com a gente, beleza? Então, bora? Vocês estão dispostos, estão dispostas hoje? Então, pois ponha-se, meu bem. Está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntos, juntas e juntos? Então, bora! Hoje, gente, a gente vai falar de um assunto importantíssimo, que é atualíssimo, inclusive, que teve aí a última COP da biodiversidade, que foi a COP16, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas rolou o maior rolê lá, na verdade, rolou o maior rolê. Por quê? Porque ninguém conseguiu chegar numa conclusão, num consenso, num quórum sobre financiamento para a biodiversidade. E a gente tem umas metas para alcançar. Que metas são essas? São as metas de 2022 que eu falei lá no episódio da biodiversidade. Depois eu vou colocar aqui, se você está assistindo depois, eu vou colocar o card. Agora tem isso. Dá para colocar o card no vídeo para vocês assistirem depois, tá? Mas em 2022, que teve a COP da biodiversidade, a gente colocou os países inteiros, as nações inteiras, preocupadas com as ações climáticas, né, os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, ou seja, os efeitos das próprias alterações que são causadas por nós mesmos, seres humanos, sobre a biodiversidade, colocou uma meta que é preservar 30% da biodiversidade até 2030. Como que isso iria acontecer? A gente iria financiar não sei quantos bilhões de dólares financiamento para a proteção da biodiversidade. E é aí que o calo aperta, porque tem países que não querem dar, né? Aí fica preocupado com corrupção, lógico que tem essa questão de segurança política, legal e etc. Enfim, um rolê só. Mas, para falar isso, eu não vou falar e vou repetir o que eu já falei, obviamente, no episódio anterior, que depois vocês vão ver, vou botar aqui o card ou aqui embaixo, em algum lugar aqui. Mas, para falar isso, eu trouxe, obviamente, um convidado mais que especial para falar sobre isso, e a gente vai falar principalmente do que ele analisou na tese dele. Ele está prestes a defender o doutorado, e ele analisou justamente o financiamento da conservação da biodiversidade no Brasil ao longo de 20 anos, de 2000 a 2019. Então, ele detalhou muito bem essa pesquisa e a gente vai discutir os avanços e os desafios, ou não avanços, os retrocessos, e os desafios enfrentados pelo governo federal na promoção da conservação da biodiversidade, as lacunas no financiamento e também nas políticas, né, públicas ambientais com esse respeito em relação à conservação ambiental, os desafios orçamentários e as soluções financeiras, né, os instrumentos econômicos envolvidos aí
nessa questão. Então, a gente vai mergulhar profundamente neste tema de hoje, por isso que é extremamente importante e mara. Para a nossa conversa, então, eu chamei meu colega maravilhoso, pernambucano, doutorando, Carlos Eduardo Menezes da Silva, professor do IFPE. Professor Carlos, eu não vou conseguir chamar ele de Carlos, nem de Carlos Eduardo, nem de professor, já vou avisando logo que eu só vou conseguir chamar ele de Cadu, e ele está rindo ali do outro lado, que eu já estou vendo. Mas, então, professor Carlos é para vocês, para mim e para os íntimos é o Cadu. Então, para vocês é o professor Carlos Menezes, ele é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, biólogo e tecnólogo em gestão ambiental, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo PRODEMA da UFPE, ou seja, da Universidade Federal de Pernambuco, doutorando em economia pela Universidade de Brasília, aqui pela UNB, certificado em valoração de pesquisas domiciliares pelo Centro Agronômico Tropical de Investigação em Ciências da Costa Rica, CAT, pura vida, e em gestão ambiental pela Universidade da Califórnia, Berkeley, chique, com atuação na área de conservação dos recursos naturais, com ênfase em economia ambiental. Então, vamos dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Cadu. Como você está hoje? Olá, bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Está tudo melhor, né? Maravilhoso. Melhor agora, tendo a possibilidade de participar contigo aqui, conversar com o pessoal nesse podcast fantástico. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha, obrigadão, Cadu. Gente, o Cadu é chique, ele está em 2 telas. Então, assim, uma no olho, outra no peixe, entendeu? Porque provavelmente ele tem ali as respostas para as perguntas dele, que eu já mandei previamente, né? Para ele não ficar nervoso e ansioso, porque já basta a ansiedade da tese, não é verdade, Cadu? Da vida, né? Da vida, também. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar com a fofoca, que o povo gosta de uma fofoca. Eu quero saber como que você... assim, resuma 20 anos da sua vida em 5 minutos. Como é que você saiu de biologia? Como é que você saiu de biologia e foi para desenvolvimento e foi gestão ambiental, biologia, gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, entrou aqui na UNB, ou seja, saiu de Pernambuco, veio para a UNB, volta para Pernambuco, professor do IFPE, para o mundo. Conta aí como é que foi toda essa trajetória para a galera. Então, acho que a biologia, eu cheguei na biologia muito por influência do meu irmão mais velho, né? Meu irmão é biólogo e tal, então eu ainda... adolescente, via ele nas práticas dele de aula de campo, alguns amigos e amigas dele que ficavam lá em casa, iam para aula de campo todo, né, equipado, com bota, com tudo, voltava com amostra, então eu sempre achei aquilo muito interessante. Além de sempre gostar muito de ciência, né, eu sempre li gibi e tal, eu gostava muito de ciência, de genética e tal. Então por isso eu fui parar na biologia. Mas aí, com algum tempo, assim, mais ou menos na metade do curso, eu achei que eu não estava exatamente no local onde eu queria, né? Não estava me identificando. Já tinha feito estágio no laboratório, estágio em secretaria de saúde e tal, e não estava identificando ainda muito o que eu queria com aquilo que eu já tinha feito, né? E aí fiz um outro vestibular, entrei num outro curso, no curso de gestão ambiental do Instituto Federal de Pernambuco. E nesse curso eu tive a disciplina de economia ambiental, né? Então, quando eu tive essa disciplina, eu disse, caramba, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu gostei disso daí. Eu acho que se a gente quer conservar nossos recursos naturais, a gente tem que agir por aí, pelo lado da economia. Então, aí, a partir dessa disciplina, eu achei um evento que estava acontecendo em Brasília, né, que era o encontro da EcoEco em 2005. Como esse meu irmão mais velho, nessa época, morava em Brasília, eu aproveitei e fui para o evento. Gostei muito das palestras que eu vi lá. Fiquei, assim, encantado. Voltei para Recife, né? Estava, nesse momento, fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo. Ciências Biológicas e Gestão Ambiental. Então, decidi que o meu TCC na Biologia, né? Esse, na verdade, não consegui ainda, no TCC da Biologia, colocar economia, mas já consegui no TCC do curso de Gestão Ambiental, já usar a economia e tudo mais. E até então, de maneira bem autodidata, assim, porque não tinha muitos professores, ou eu não encontrei professores que trabalhassem na área, né? Daí a pouco tempo eu tive
uma oportunidade fantástica, foi passar um ano em Honduras como voluntário das Nações Unidas. Lá, pela proximidade com a Costa Rica, assim, né, a ideia de pagamentos de serviços ambientais, a implementação de projetos de pagamento de serviços ambientais já estava muito mais desenvolvida e eu tive contato com isso, né? Então, me encantei com isso, decidi que a minha dissertação do mestrado seria nessa área. Então, voltei para cá, defendi minha dissertação nessa área, né? Ainda muito de forma autodidata, por assim dizer, né? Meus orientadores não eram professores da área de economia. E aí, encontrei esta figura ilustre, que é o Jorge Nogueira, né? Num evento aqui em Recife, sobre pagamento de serviços ambientais. Então, conversei com o Jorge, que eu tinha interesse, e o Jorge, na sua simpatia de sempre, na sua grande receptividade de sempre, fez esse convite. Olha, então vamos lá para Brasília, vá lá fazer o doutorado na economia. Não fui imediatamente, por uma série de questões, eu tinha acabado de passar no concurso, tinha que assumir, não podia ter liberado logo. Assim, né? Tinha que esperar o período aí do probatório. E aí voltei aí a um evento, dessa vez em Minas Gerais, um evento organizado pelo CSF, né, que é uma ONG que atua principalmente na economia ambiental aqui no Brasil e no mundo. E o Jorge estava lá novamente, enquanto instrutor do curso. E mais uma vez disse, olha, vá lá, você vai ser muito bem recebido, a gente vai gostar muito de receber. Diferente, inclusive, de outros professores que estavam lá, que quando eu fui falar, disse, não, economia é para economistas, né? O Jorge não, o Jorge foi muito receptivo e me convidou para lá. Então, eu fiz a seleção e acabei indo parar aí na economia, o que foi para mim, assim, uma experiência acadêmica. Foi não, que não acabou, né? Tem sido uma experiência acadêmica e profissional enriquecedora. Acho que, enquanto profissional que vem de uma formação inicialmente estritamente ambiental, de ciência biológica, passou para uma formação que puxa muito mais para o social, como é o curso de gestão ambiental do IF, eu fundamentei muito mais esse aspecto, essa importância da questão social, humana, na gestão ambiental, com a minha passagem pelo doutoramento na economia, né? Acho que, eu até conversei com os meus alunos antes de ontem na aula de economia, que hoje sou eu que ministro a disciplina que eu assistia uns 20 anos atrás e me levou para essa área, que às vezes na formação ambiental tem uma formação muito romântica, né? E eu sempre puxo eles, olha, gente, a gente tem que ser menos romântico e ter um entendimento maior da participação do ser humano, da importância do ser humano na questão ambiental. A gente não pode só enxergar o meio ambiente como a unidade de conservação a ser protegida, a espécie em extinção a ser protegida. A gente tem que saber qual é a relação dela com o ser humano. Então, assim, a economia fortaleceu muito isso, né? E me fortaleceu também num aspecto mais analítico da visualização dos problemas ambientais. Então, para mim, foi fantástico, né? Ou está sendo, né? Lógico, tem muitos desafios. Eu sei que quando biólogo chegar e pagar disciplinas aí de matemática, micro, macro, não é mole, não. Eu tive que ir atrás de curso para fazer o que seria uma formação inteira de economista em 9 meses, né? Te entendo. Para tirar esse gap aí de conhecimento que eu não tinha, né? Mas é isso. Eu acho que hoje a gente vive uma ideia de que a gente precisa conseguir as coisas sem esforço, mas na verdade não é isso, né? Toda conquista real a gente precisa ter um esforço por trás. Lógico, ninguém acha que tem que sofrer para conquistar nada, mas algum esforço é necessário. E o esforço é recompensante, né? A gente se esforça quando a gente está crescendo, né? Saindo dessa casca e ampliando nossos horizontes. Então, acho que para mim foi essa a experiência na economia, enquanto estudante aí, vindo de outra área. Foi bem interessante, bem interessante. Bom que eu estou sem som. Maravilha! Gente, estou aprendendo aqui a manusear essa coisa aqui junto e fazer podcast ao mesmo tempo. Mas muito obrigada, Cadu, assim, pela sua... de contar a sua história, assim, e realmente eu acredito que a gente da área ambiental precisa parar de agir de uma maneira romântica. Eu já falava com isso com os meus alunos quando dava aula
Em ecologia e tal, eu falo, gente, vocês têm que parar de achar que o bichinho tá lá, ah, que lindo, aí preda o outro, ah, tá. Não, gente, é a vida é assim. E também a gente tem que colocar a gente na rodada, ou seja, a gente precisa colocar nós, seres humanos, dentro do meio ambiente, não olhar só de fora, achar que a gente está aqui só en passant, passando rapidamente. Não, que os nossos efeitos, que a nossa vida, com as nossas escolhas impactam também. E sim, super compatibilizo sua fala sobre o doutorado em economia. Não é fácil. Eu falo que é um olho no gato é um olho no peixe, é um olho na aula e o outro você estudando sozinho. Né? Então, assim, ser biólogo e fazer doutorado em economia é assim. Né? Então, tá tudo bem. Então, bora lá. Cadu, agora é um momento crucial para a gente, porque acabei de falar na introdução que a gente acabou de sair da COP16 sem quórum, sem consenso, ou seja, a gente precisava desse consenso, a gente precisava dessa tomada de decisão, que todo mundo assinasse e acabou que não rolou, principalmente por causa das coisas que estão acontecendo com as mudanças climáticas que todos nós estamos sentindo. Assim, tipo, todo mundo me manda notícia, eu tive notícia de neve no deserto do Saara, as inundações horríveis na Espanha, né, com número recorde de mortos. Portugal, agora eu tive notícia que agora está saindo do outono e indo para o inverno, e assim, eu tive lá, passei 2 anos lá, agora já era para estar o quê? 15 graus, está 25 graus lá. Então, assim, parece que ainda está um verão ameno e a gente está batendo porta no inverno já e o negócio não está rodando. Tudo isso a gente sabe que tem impacto significativo na biodiversidade, porque se a gente está tendo dificuldade para se adaptar a isso, a gente sabe que muitos animais também têm, nós como animais, não só os animais, mas plantas e etc. Então, antes da gente falar como é que o Brasil está em relação à biodiversidade e à conservação da biodiversidade, em suas políticas e ações, conta um pouco o que é esse tal desse instrumento de financiamento da biodiversidade que foi tão discutido e está sendo muito discutido agora, né? Crédito de biodiversidade, isso é só um dos instrumentos. Eu sempre falo, isso é um dos instrumentos possíveis, e isso é um novo instrumento possível, né? É um novo que surgiu aí em pouco tempo, mas a gente tem outros. Então, assim, me fala exatamente o que é um instrumento de financiamento de biodiversidade, como que isso pode ser feito, pode ser colocado, como é que são esses instrumentos? Assim, conta um pouco para a gente iniciar essa conversa, por favor. Beleza, Carol. Então, assim, acho que só antes de a gente entrar na questão do financiamento, da conceituação, né, exemplificação, acho que a gente tem que lembrar o seguinte: é muito ruim a gente ver um resultado como esse numa COP, né, lá em Cali, assim, fica uma sensação de muito desânimo ou descrédito com as instituições. E acha, essa instituição, muitas vezes, a ONU não serve para nada. Assim. Acho que a gente tem que lembrar que, na verdade, a ONU é uma reunião dos países ali, né? Então, não há acordo porque os países, cada um tem seus interesses, né? E, feliz ou infelizmente, a questão da biodiversidade, muitas vezes, ela não respeita fronteiras, e os países têm outras necessidades, né, com as quais estão lidando. A gente destaca esses problemas porque a gente entende a importância mais tendo estudado, né, desses eventos que vocês falaram, que você falou aí. Mas existe uma série de outros, né, fatores ocorrendo, guerras, narcotráfico e tudo mais, em que os países precisam se ocupar e que os representantes lá que estão negociando muitas vezes não estão autorizados a ceder por causa da necessidade de tratar esses outros problemas que eles consideram, muitas vezes, erroneamente prioritários em relação à biodiversidade, né? Mas aí, voltando para a pergunta em si, né, o que é esse financiamento da biodiversidade? Conceitualmente, qualquer forma, qualquer mecanismo econômico direcionado a apoiar a gestão da conservação da biodiversidade, ele é considerado um mecanismo de financiamento da conservação ou do financiamento da biodiversidade. Seja um mecanismo para captar recursos,
seja um mecanismo para gerenciar o recurso, ou seja um mecanismo para direcionar esse recurso para uma finalidade específica ou, às vezes, não tão específica de conservação da biodiversidade. Por que eu estou dizendo isso? Dentro desse aspecto, dentro desse rol de muitos instrumentos para o financiamento da biodiversidade, nós podemos ter fundos de investimento, tais quais os fundos de investimento que a gente tem no mercado financeiro normal. Né? Uma instituição que se propõe a arrecadar recursos de diversas fontes, colocar esse recurso para render em diferentes tipos de modalidade de investimento e, após isso, aplicar o rendimento desse recurso direcionado a algum fim que promova a conservação da biodiversidade. Né? Então, a gente tem isso, fundos de investimentos privados, que podem agir dessa forma. Nós temos fundos de investimentos públicos, né? Fundos públicos. Nós temos fundos ligados ao governo federal, como o Fundo Marinho. Né? Nós temos o Funbil, que, na verdade, é uma instituição privada que capta recursos de origem público e privada, faz esses recursos renderem e destina esses recursos para projetos na área de conservação. Né? São dois tipos de exemplo. Nós temos fundos que são meramente privados. Então, por exemplo, o Fundo Vale, né, que foi criado pela Vale do Rio Doce, mas que é uma instituição à parte. Né? Hoje tem toda uma diretoria, um conselho e tudo mais. E o Fundo Vale hoje, por exemplo, ele está principalmente direcionado a promover negócios que tenham um impacto positivo na conservação da biodiversidade. Então, se você quer extrair um fruto da Amazônia ou do Cerrado, né, e utilizar isso de maneira a promover a conservação dessa espécie, gerar renda, né, como um negócio propriamente dito mesmo, mas, ao mesmo tempo, ajudar as comunidades do entorno, são tipos de iniciativas que podem ser apoiadas pelo Fundo Vale, por exemplo, entre outros fundos que a gente encontra, né, direcionados à biodiversidade. Você tem linhas de crédito também como um instrumento de financiamento para a conservação. Em que sentido? A gente tem o chamado ABC, né, o crédito da agricultura de baixo carbono, que é uma linha de crédito específica do governo federal para quem desempenha atividade agropecuária que atenda alguns critérios, né, em termos de redução de emissão de carbono, mas também de menor impacto à biodiversidade. Então, esse é mais um tipo de financiamento possível. Nós temos os títulos verdes, né, os famosos green bonds, né, que são esses títulos aí, esses papéis, cuja ideia é que você compre esses papéis. Esses papéis podem ter algum tipo de rendimento para você, mas geralmente pode ter um rendimento um pouco mais baixo do que o rendimento do mercado, porque eles vão ser direcionados a apoiar questões, né, ou ações com objetivo de conservação da biodiversidade. Podem ser negócios ou podem ser ações meramente de fins lucrativos. Né? Aí a gente tem também os famosos pagamentos de serviços ambientais, né? Esse esquema já bem desenvolvido. Eu conheço. Olha, isso aí é sua especialidade. Então, também uma forma de financiamento para conservação, não é? Já bastante difundida, muito embora, assim, pagamentos por serviços ambientais ou ecossistêmicos que foquem especificamente na biodiversidade, eles são mais raros. Né? Geralmente a gente tem pagamento por serviços ambientais ligados à água, são os mais comuns aqui no Brasil, né? O que não deixa de ter biodiversidade envolvida, que é uma questão que a gente pode discutir um pouquinho mais na frente, né? Porque geralmente o pagamento de serviços ambientais ligados à questão hídrica está relacionado ao fragmento florestal que conserva aquela nascente, que conserva aquele recurso hídrico. Nós temos também a compensação ambiental, que é um instrumento econômico previsto dentro do processo de licenciamento, que movimenta, ou melhor dizendo, que arrecada uma quantia de recursos considerável no nosso país. Né? Por que eu estou dizendo arrecada e não necessariamente destina? Porque a gente tem uma compensação em nível federal, nós temos compensação em nível estadual também. Em nível federal está mais ou menos bem resolvido, porque se colocou aí com uma caixa econômica, e aí, como o pessoal tem mais
prática em tratar com recurso financeiro, na Caixa, logicamente é um banco, né? Esse recurso está mais acessível. Mas nos estados, como cada estado tem uma forma específica de utilizar esse recurso, de gerir esse recurso, muitas vezes esses recursos ficam travados. Então, tem recurso na compensação, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, que está há 6, 7 anos dentro dessa conta do governo estadual e que não foi utilizado, né? Então, é um recurso, um potencial muito grande, mas que é meio travado na sua execução. Além de outros, como você falou aí, os créditos de universidade e uma série de outros instrumentos. Por quê, Carol? E aí acho que a gente antecipa um pouco de respostas futuras, né? O mercado financeiro, né, e de um lado o mercado financeiro está começando a entender a importância de reduzir seus impactos e, consequentemente, tentar uma compensação ou tentar ajustar, né, o que financia para prestar um pouco mais atenção à conservação da biodiversidade. Do outro lado, os conservacionistas, assim, né, as pessoas que trabalham com conservação, estão saindo um pouco daquele romantismo que a gente falou no início. Tem, ó, bicho, o motor da humanidade é a economia, então eu tenho que promover conservação através da economia. Então, deixa eu ver como é que os caras mobilizam recurso para construir, né, uma fábrica, uma indústria, uma ponte, estrada. Então, se eles mobilizam assim, por que a gente não tem que mobilizar de maneira semelhante? Então, o que a gente está vendo é essa criação de novos instrumentos financeiros, econômicos para a conservação, moldados dentro desse ecossistema do financeiro global que existe. Então, assim, a mesma lógica aplicada para o financiamento de qualquer outra atividade humana está sendo apropriada por quem quer promover a conservação para que se destine em parte ou completamente à conservação da biodiversidade. Então, assim, a gente realmente tem uma ampliação desse financiamento, né? Tanto que hoje existe uma grande preocupação em fazer aquilo que, para nós biólogos, é muito conhecido a expressão, né? Que é sistemática, né? A gente estuda a sistemática, né? De como classificar os seres vivos, classificar os reis, mas... E hoje há uma preocupação grande, como é que a gente classifica? A taxonomia, né? Exatamente, a taxonomia verde ou sustentável. Exatamente. É tão falada, né? Se você der uma pesquisada aí rápida, você vai ver que isso é coisa extremamente recente. Os primeiros iniciativas de fazer uma taxonomia de instrumentos de conservação, de financiamento para a biodiversidade, climas, isso é desse ano, ou de 1 ano atrás, ou de 2 anos atrás, são coisas muito recentes. E aí talvez seja importante a gente destacar 2 coisas. Apesar disso estar crescendo, né, muito, o grande montante de financiamento para a conservação, ele ainda é de origem de governo, de recurso público, né? Então, por mais que a gente fale, existe uma movimentação, existe, é extremamente louvável, mas ainda é muito pequena em termos de dimensão a mobilização de recursos de origem privada para a conservação da biodiversidade. Hoje, ainda dependemos muito do financiamento de governos, né? E eu estou dizendo isso não é porque a gente tenha que tirar essa responsabilidade do governo, não é isso. Eu acho que precisa, né? A gente que está aí, essa formação na área da economia, sabe que talvez outras responsabilidades sejam mais interessantes de serem passadas para a iniciativa privada do que a biodiversidade, que a gente pode classificar aí como um bem público. Seria muito mais lógico que ficasse realmente sob esse guarda-chuva do poder público, né? Mas não quer dizer também que a iniciativa privada que explora, que gera riqueza através da extração de recursos da biodiversidade, não deva destinar uma parte desse recurso para a conservação, né? Então, isso é uma coisa importante de a gente falar. E a outra coisa, cara, que eu acho que é importante a gente falar também, é que dentro desse leque grande, você pode até achar algumas classificações iniciais. Então, tem gente que classifica como financiamento do desenvolvimento sustentável. Dentro do financiamento do desenvolvimento sustentável, você teria o financiamento climático, por exemplo, em uma caixinha, e o financiamento da biodiversidade em outra caixinha. E hoje, como você bem ressaltou aí, nós vimos um grande insucesso nessa COP16, né? Eu acho que na Cali,
na tentativa de se chegar a um acordo sobre o montante de ser destinado para o financiamento da biodiversidade. Eu acho que a partir dessa semana nós temos a COP29, que é no Azerbaijão, direcionada ao clima, onde está em pauta também a discussão do financiamento climático. Né? Então, quando a gente olha... Que é outro rolê, assim, né? Exato. E é outro rolê em partes, mas em partes também não é outro rolê. Porque, assim, exato. Porque dentro dessa taxonomia, tem coisas que são claramente... Você vai financiar uma empresa a mudar o combustível dela para ela poluir menos, beleza, isso é claramente a gente entende como financiamento climático. Né? Mas, e restauração? Né? Plantar floresta para capturar carbono, mas que também amplia a biodiversidade. É financiamento climático? É mitigação, mas é também financiamento para a conservação da biodiversidade. Então, e é assim, também adaptação, não é só mitigação. Exato. Tem adaptação envolvida. Exato. Então, assim, e eu acho que isso é parte do problema. Né? Essa falta de clareza em alguns aspectos, mas essa necessidade de segmentar em outros aspectos também. Colocar em caixinhas diferentes, eu acho que isso muitas vezes dificulta a captação de recursos, o entendimento, sobretudo, da população em geral. Nem todo mundo cursou biologia ou gestão ambiental, né, ou ciências ambientais, para ter essa clareza do entendimento da relação causa e efeito. Aí. Então, nós temos, né, voltando à tua pergunta, nós temos uma gama de financiamentos. Esses financiamentos estão crescendo, né, em termos de diversidade, né, há diversos tipos de financiamentos, formas de financiamento, estão crescendo em termos de montante, muito embora um crescimento ainda muito lento, né, da parte privada, e um crescimento que oscila, tá? Assim, em alguns momentos ele cresce, em outros momentos ele decresce. Por quê? Porque, voltando ao que a gente comentou no início dessa pergunta, né, quando a coisa aperta, a coisa, digo que a situação econômica, né, do país, a situação social, ainda se joga a biodiversidade e o clima para segundo plano e se prioriza o convencional, né, por causa de interesses privados, de interesses de curto prazo, né, em detrimento aí do interesse coletivo e do interesse de longo prazo. Maravilhoso. Nossa, eu fiquei pensando em tanta coisa quando você estava falando. A primeira, de trás para frente, né, foi justamente essa questão do que você disse, que de confundir. Parece que, porque assim, utiliza tantos pedacinhos, né? Ou seja, tem um grande guarda-chuva, que a gente... É meio ambiente, gente. É tudo relacionado ao meio ambiente, ecossistema. Óbvio que vai ter a caixinha da adaptação, a caixinha da mitigação, a caixinha da conservação da biodiversidade, mas quando a gente pensa em ecossistema e em biosfera, está tudo interligado. Tanto que a gente está vendo furacão em Cuba, neve no Saara, não sei o quê. Ou seja, não é uma coisa só local, ou seja, está acontecendo só no Brasil, uma seca do caramba que a gente teve aqui em Brasília, que, putz, desde 1960 e lá vai bolinha, nem isso, não tinha isso aqui. Então, a gente está vendo que está tudo interligado e que separar em caixinhas e justamente ver esse aspecto de causalidade e consequência, se para pessoas que são até entendidas dentro da biologia, mas que não são, por exemplo, ecólogos, que não tiveram essa visão de ecologia ou de gestão ambiental, já é difícil, imagina para quem é de outra área. Né? Então, realmente dificulta o entendimento e até para a população poder cobrar enquanto cidadão. Né? A gente até falou quando o Fábio Félix foi convidado, e ele falou isso, assim, que tem os jargões da advocacia, os jargões legais, que às vezes dificulta e às vezes até impossibilita o entendimento de todos com relação às leis, às políticas e às participações, os direitos e os deveres. Com o meio ambiente é a mesma coisa, e é exatamente isso que você falou. Tem o financiamento, vai ter a COP29, agora que do clima, a gente teve a COP19, 16, e as pessoas, uai, gente, vai ter a COP de novo, mas já não teve. Não, foi da biodiversidade, agora vai estar do clima, aí tem de serviços ecossistêmicos, aí tem de não sei o quê. Ou seja, divide tudo que está dentro do ecossistema e do meio ambiente em caixinhas, em pedacinhos, isso fica muito difícil
para a gente discutir mesmo enquanto cientista e mesmo conseguir trazer um financiamento e que seja efetivo e eficaz para que a gente alcance aí, por exemplo, essas novas metas, né, que colocaram, falando especificamente de biodiversidade, em 2022, mas a gente ainda tem as metas climáticas, e exatamente isso que você falou. Cara, reflorestar, ter restauração e reflorestamento, ações de restauração e reflorestamento, é para a biodiversidade, é para a adaptação, é para a mitigação, é para um tudo. Então, qual pedacinho de cada coisa, de cada financiamento desse, de cada fundo, vai para um projeto de restauração, por exemplo? Né? E fica aí a dúvida, fica aí a pergunta que eu não sei se você sabe responder, porque eu não sei responder. Tipo, percentual. Ah, não, esse percentual desse financiamento vai ser para a adaptação do reflorestamento. Esse percentual vai... E aí, como é que a gente vai trazer as métricas? Eu fico só pensando, como é que vão ser as métricas e os indicadores para a gente monitorar essa aplicação desse financiamento nesse projeto para cada pedacinho desse? Sendo que tudo é uma coisa só. Pois é. E eu vou dizer, Carol, assim, para a questão climática, isso é até menos problemático. Assim, hoje, assim, o rastreio de financiamento para a questão climática ele é até mais evidente e mais fácil do que para a biodiversidade. Então, o que é que se tem? Né? Você tem alguns relatórios, saem anualmente, inclusive, acho que tem um recente, que mostra o rastreamento de financiamento para a questão climática. E quando a gente olha, o que a gente observa? Né? O financiamento para mitigação, propriamente dito, né? Ele é muito maior do que o financiamento para adaptação. Né? Isso é por quê? Né? Isso é porque a mitigação é mais urgente do que a adaptação? Pode ser, talvez, porque o financiamento para mitigação esteja muito envolvido, muito relacionado com a questão econômica diretamente. Você está geralmente investindo em ações, em construções, em modificações de empresas, de obras, né, que geram algum tipo de benefício econômico no seu retorno. Benefício financeiro. Né? Enquanto nos financiamentos para adaptação, a gente está falando de, geralmente, adaptar cidades a serem mais resilientes a inundações, mais... projetos que não dão um retorno financeiro, dão um retorno econômico gigantesco, né? Mas não dão um retorno financeiro. Então, assim, a lógica do financiamento ainda segue a lógica do mercado. Né? O que a gente precisa é, talvez, tornar mais evidente que esses benefícios econômicos têm implicação em curto, médio e longo prazo, também em benefício financeiro, né? O que não é fácil, não é tão simples, porque muitas vezes até você apresentar um instrumento de auxílio a tomar decisão como análise custo-benefício é visto como algo assim, em determinado ciclo da gestão pública ou privada, como algo só, não quero mexer com isso não, né? Enfim, né? Não é trivial. Então, assim, a gente tem até uma clareza maior na questão climática, mas evidencia quando a gente olha que está seguindo muito uma lógica do financeiro, do interesse ainda privado, não do interesse coletivo, sabe? Então, temos um caminho pela frente aí. Tem muito caminho pela frente ainda. Mas uma coisa que é importante, galera, se você não se inscreveu ainda no nosso novo canal, porque tá tudo de cara nova, porque se você não sabe porque eu tô aqui de cara nova, tô gravando aqui de casa, você vai ter que esperar esse podcast terminar para você ir lá no início do podcast, para você entender por que nós estamos aqui de cara nova e carreira solo. Então, se você ainda não seguiu a gente neste novo canal, por favor, siga a gente. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, no Balanganã, assina com o seu e-mail. Segue a gente lá no Instagram, @ambientapodcast, me segue, @carolinidades, que é o meu pessoal, que eu publico coisas por lá também sobre economia, sobre meio ambiente. E já compartilha com a galera, se você gosta desse assunto de biodiversidade, financiamento de biodiversidade, entender um pouco mais dessa dinâmica do capital, como ele
o professor Carlos Eduardo, eu não consigo te chamar de Carlos Eduardo, professor Cadu, acabou de falar para a gente. Já compartilha para esse cara, para essa mina, para esse cara, já dá o seu like, já deixa o comentário para a gente, já deixa a sua pergunta. Se você quer perguntar alguma coisa, agora é a hora, a gente só vai responder no final, tá? Mas agora é a hora. Você pode colocar aí sua pergunta, tá? Para que eu ou o Cadu responda. Eu espero que o Cadu responda, né? Porque ele é especialista, ele analisou todos esses 20 anos de programas e ações e políticas sobre financiamentos da biodiversidade. Então, já se inscreve no canal, já aperta o malanganã, já salva, já compartilha com os amigos, amigas, amigues, inimigos, inimigas, inimigas, porque dá Ibope também. E vamos continuar. Sim, apoie o podcast, gente. Se eu estou aqui é porque a gente teve problemas orçamentários, mas eu não queria deixar de fazer o podcast com vocês. Então, eu tive a ideia desse novo formato para não parar de fazer o podcast e aí vocês continuarem a ter acesso à informação de qualidade. Então, apoie o podcast, www.apoia.c/ambienta, tá bom? Tá na descrição, vai estar na descrição deste vídeo, no final, quando ficar gravado, está também na descrição do canal. Só você clicar lá no link, apenas R$ 9,00 mensais, você tem acesso ao grupo, você pode participar aqui ao vivo, posso escolher alguém, sortear alguém para participar ao vivo aqui com a gente do programa, mesmo online, tá? Então, só assinantes poderão ter essa possibilidade, além de você receber newsletter. Eu estou com newsletter atrasada? Eu estou com newsletter, que vai resolver tudo agora nesse mês, e se você assinar, dia 25 de dezembro, você vai ganhar um e-book sobre as minhas histórias de pesquisadora de campo, apenas para os 100 primeiros assinantes. Então, já corre, gente, para assinar esse podcast, apoiar a ciência e a educação em meio ambiente no Brasil. Já compartilha, já salva e se inscreva no canal, tá bom? Então, vamos continuar esta conversa com o professor Carlos Eduardo, meu querido Cadu. Bora lá, Cadu. Seguinte, deixa eu te botar de volta na tela, gente, porque eu estou aprendendo a mexer nesses negócios. Junto enquanto eu faço aqui. Bora lá. A gente vai começar... a gente vai continuar falando sobre a adequação das políticas brasileiras em biodiversidade para essa iniciativa, já que você analisou 20 anos aí. Quais destaques você teria para trazer para a gente com relação a isso? Porque você analisou a iniciativa de finanças para a biodiversidade da ONU, né, e viu como é que isso estava sendo aplicado no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país de uma das maiores biodiversidades do mundo, se não a maior, né, porque a gente tem várias espécies que a gente ainda nem conhece, que provavelmente estão acabando aí, a gente não está nem sabendo, né? Mas, assim, justamente por ser um dos países mais biodiversos, a gente espera, ou esperava, né, pelo menos, que a gente tivesse políticas que preservasse essa biodiversidade ou que apoiasse essa biodiversidade dentro também dessa iniciativa, já que o Brasil é signatário de todos os acordos sobre isso com a ONU. Então, conta um pouco sobre como é que foi essa análise da política brasileira com relação a esse assunto no âmbito aí dessa iniciativa para a biodiversidade da ONU, por favor. Então, o Biofin, nessa iniciativa de Finanças pela Biodiversidade das Nações Unidas, uma iniciativa, uma tentativa exatamente de parar e dizer, peraí, vamos ver o que cada país está fazendo pela biodiversidade, né? E em função disso ele diz, vamos seguir alguns passos. O primeiro passo é o que eles chamam de revisão institucional e de políticas, né? Que esse você disse aí, eu fui fazer, seguindo esse modelo deles, eu fui tentar fazer um levantamento de quais políticas existiam e quais as instituições, né, ligadas ao governo federal, desde que se ocupam, que se destinam, que têm como objetivo promover a conservação da biodiversidade, né? Em cima disso, a gente viu um painel no âmbito do governo federal, só que eu analisei, né? Não analisei governos estaduais nem municipais. Então, a gente viu aqui quais são os principais órgãos que atuam, e a gente vê que existem iniciativas de conservação espalhadas praticamente em todos os órgãos ligados ao governo federal, né? Mas que existe ou existia, durante esse período, uma concentração
por parte das ações no Ministério do Meio Ambiente, né? Então, o primeiro achado que a gente observa é o seguinte: houve, durante esse período analisado, é importante isso, porque essa análise acabou no ano de 2019, né? Houve uma redução da importância, digamos assim, uma redução da participação do Ministério do Meio Ambiente na alocação de ações para a conservação da biodiversidade. Se a pessoa não está entendendo nada do que eu falei, vamos fazer um exemplo, né? Em 2019, por exemplo, no início do governo Bolsonaro, o Serviço Florestal deixou o Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério da Agricultura, né? A Agência Nacional de Águas também saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para um outro ministério. Então, todas as ações do governo, elas são planejadas, né, num plano plurianual, e elas têm a sua alocação, de acordo com o ministério, de acordo com a função e tudo mais. Então, a gente analisou uma por uma essas ações, não é pouco. Acho que no banco de dados tem mais de 50 mil linhas de informação para a gente analisar. E a gente foi vendo que, ao longo do tempo, o que acontecia? A participação proporcional do Ministério do Ambiente foi caindo, né? Aí você vai dizer, tá, beleza, está redistribuindo. O problema é que, em alguns desses ministérios, quando você redistribui, você pode ter um conflito, né? Porque talvez o objetivo principal das ações do ministério para o qual foi um determinado órgão não seja o de conservação. E aí, logicamente, as pessoas que trabalham naquele setor podem ter menos destaque nas suas ideias, nas suas ações e tudo mais. Então, o primeiro ponto que nos destacou em termos institucionais foi isso, né? Houve uma perda de participação, de importância do Ministério do Meio Ambiente, o que levou também a uma perda de ações diretamente relacionadas à conservação. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente, que essa iniciativa da Biofim, ela classifica as ações como ações de caráter direto, ou seja, que tem uma importância e um impacto direto na conservação, e ações que têm impacto indireto. Então, o que a gente analisou é que o Ministério do Meio Ambiente concentrava as ações de impacto direto do governo, né? Como o Ministério vai perdendo essa participação, consequentemente vai perdendo também a participação proporcional às ações que são mais diretamente relevantes na conservação da biodiversidade, né? Então, isso foi o que a gente analisou nesse primeiro período. Um outro aspecto que nos chama a atenção nesse resultado é o seguinte: acho que todo mundo já ouviu dizer o Brasil tem uma excelente legislação ambiental. Eu não sei se é excelente, mas o Brasil tem, de fato, uma legislação ambiental vasta, né, diversa. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma outra parte desse trabalho foi analisar exatamente as normas e os instrumentos existentes. Então, como é que a gente deveria fazer isso? Existe um documento chamado Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade, a chamada EPAMB, ou NBSAP, na sigla em inglês, que é um documento que todos os países signatários das Nações Unidas deveriam preparar para ordenar, orientar as ações de conservação da biodiversidade. Então, o que a gente tenta fazer nesse estudo, seguindo a metodologia Biofim, é saber quantas dessas normas estão atendendo aqueles objetivos da EPAM. Então, a gente achou bastante, né? Eu achei assim, mais de 21 leis brasileiras, né, criadas durante esse período, e mais de 190 instrumentos de políticas públicas que se adequam a atender aquilo que a EPAMB prevê, né, enquanto estratégias que são necessárias para a conservação da biodiversidade. Então, ok para isso. A gente tem leis que, se seguidas, iriam atender aquilo que a estratégia de conservação da biodiversidade prevê. Qual é a questão? Existe um ditado que entre o que eu penso e o que eu falo, existe um deserto no qual não habito, né? Então, entre o que está pensado na lei e o que está feito na execução pública, também existe um gap, né? Um distanciamento muito grande. Como é que a gente vê isso? A gente olha os instrumentos, as ações previstas nas leis, e a gente olha o orçamento, vê as ações orçamentárias que estão sendo executadas. O que a gente vê é que existe um distanciamento muito grande, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma política, vamos colocar aqui o Plano AVEG, né, que é a Política Nacional de Revegetação,
é uma política essencial, recente, muito bem construída, com a participação de especialistas, de várias áreas do país, que é essencial para que o Brasil cumpra a NDC, né, a Contribuição Nacionalmente Definida, parte do Acordo de Paris. Né? Então, tem lá, é uma política muito bem construída, muito bem balanceada em termos de instrumentos de comando e controle, de instrumentos econômicos, de instrumentos de informação. Quando a gente vai ver o que se tem em termos de ação pública, né, manifestados através das ações orçamentárias, a gente vê uma concentração, por exemplo, muito grande de ações de comando e controle, deixando de lado ações de instrumentos econômicos. A gente vê uma concentração muito grande de ações que eu acabei classificando como administrativas, ou seja, a gente tem gasto na atividade meio e gasto menos na atividade fim. Tipo um custo de transação, assim, ou seja, isso, exatamente. O que custaria para efetivamente que a política fosse, que agisse, ou seja, para chegar no objetivo. Quanto Exato. De pessoas, etc. Né? Uhum. Tentando fazer um paralelo aqui, cara, então é como se você construísse uma escola, você botasse o secretário, o porteiro, mas esquecesse do professor. Né? Então, assim, peraí, a escola, a função não é ensinar, por que está faltando professor? Tem os outros, né? Então, constrói uma escola menor, mas que pelo menos atenda, né? Isso de um lado. Por outro lado, a gente também tem situações que tem o professor e está faltando o resto da escola. Então, existe um descompasso, né, entre o que está na legislação e o que está sendo executado pelo poder público. Né? Então, essa é uma situação que se destaca muito, né? E que hoje, talvez, até antecipando o próximo ponto, a gente tem um problema ainda maior, né? Que não foi exatamente um alvo desse meu trabalho, desse recorte temporal, mas hoje a gente tem uma parte significativa do orçamento federal sendo executado, né? Ou tendo sua definição de execução por parte do Poder Legislativo, né? Através das emendas parlamentares. Quando eu digo uma boa parte, é quase em torno de 40%. Então, é muito difícil você ter um plano. Volta. 40%? Tipo isso, exatamente. Então, assim, para você a emenda. Tem um plano. Para emendas de maneira geral. Agora pausa, recorre. Agora para tudo. Para. 40% do orçamento discricionário, né? Daquele que não é obrigatório e tudo mais, que você tem do orçamento discricionário que deveria, ou seja, que é para ser executado de uma forma mais urgente, digamos assim, ou que não está atrelado à obrigação, por exemplo, você não pode deixar de pagar o funcionário público, você não pode deixar de pagar as contas, mas tem um partezinho que você pode utilizar com gastos variáveis, né? Assim, então, e aí são gastos. Isso, esse percentual de 40% são utilizados em emendas parlamentares, mas voltadas a leis ambientais. Aí é que está, né? Aí é que tá. Isso é para tudo, isso é para tudo. Assim. Então, assim, por isso que esse é um problema, porque se você tem um plano a seguir, que seria materializado nas nossas políticas, você deveria tentar seguir esse plano. Né? O que a gente observa é que já é difícil de seguir uma série de coisas, né? Há um descompasso, né? E torna-se ainda mais difícil se você é ministro do meio ambiente, você quer executar parte do plano AVEP, tá? Mas seu recurso é limitado e a outra parte do recurso que você poderia utilizar vai ser definido pelo legislativo. Então, se o legislativo quiser colocar aqui, se não quiser, para onde vai, né? Enfim, estão suspensas, inclusive, hoje, por determinação judicial, porque não havia transparência na execução de boa parte dessas emendas. Isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Cadê a transparência? E se caso não tenha transparência, ou seja, se a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro, que daí entra na próxima pergunta, que é a questão dos gastos, qual que é o órgão que fiscaliza, o órgão fiscalizador, e como é que a gente sabe disso? Assim? Porque a gente deveria ter transparência, afinal de contas, isso é de interesse de todos, né? Já que a gente tem o artigo 225 da Constituição, de que a gente tem direito ao meio ambiente, e tudo isso está relacionado ao meio ambiente limpo, equilibrado, de qualidade, e tudo isso está relacionado a isso. Então, quem que fiscaliza e
justamente a efetividade desses gastos, assim. Porque se 40% desses gastos são utilizados para emendas, e essas emendas, né, de um ato discricionário, e essas emendas não necessariamente estão sendo relacionadas ao meio ambiente, então, primeiro, aí está errado. Segundo, quem que fiscaliza? Cadê a transparência? Como é que é esse rolê? Cara, só dizendo assim, não é uma questão específica do recurso para meio ambiente, não, tá? Esse é recurso do orçamento público federal. Ah, sim, tá, beleza. Geral. Inclusive, assim, existem algumas amarras, por exemplo, para direcionamento, para questões prioritárias, como saúde e tudo mais. O órgão fiscalizador é o TCU, né, o Tribunal de Contas da União. E houve, acho que essa semana agora, uma votação, né, para a criação de regras de transparência, para dar mais transparência a essas emendas. Né? O que, pela reportagem que eu assisti, já as regras parecem não atender à necessidade de transparência que a gente deveria ter para acompanhar esses gastos públicos. Né? Nós temos um painel, né? Os gastos públicos do governo federal podem ser acompanhados através do painel da CIGEP, então, de onde a gente tirou esses dados para a nossa tese, mas a gente tem a destinação. A gente não tem uma informação sobre o impacto real desses gastos. Né? Isso é uma outra coisa que é pouquíssimo feito de maneira geral, né? Que é a avaliação do impacto de programas públicos no nosso país. Para saber se o que está sendo gasto está tendo um impacto efetivo ou não. Né? E se o que está sendo gasto realmente como foi dito que está sendo gasto. Mas aí já é a atuação do TCU mesmo, não sei isso. É isso que eu ia perguntar. Então, isso é a atuação... É uma informação muito boa. Exatamente. Os relatórios do TCU são ótimos. Mas, assim, então, o TCU é justamente esse órgão responsável para falar assim, tá, a gente destinou tanto e quantos % disso foi efetivamente utilizado para atingir tal objetivo, para atingir o fim. Isso eles conseguem ver ou não? Ou é justamente essa informação que se perde? Eu acho que essa informação não existe, não. Assim, o que existe, por exemplo, o TCU e os tribunais de contas estaduais, muitas vezes eles vão atrás de avaliar, né, mas eles têm uma capacidade de trabalho bem restrita, né? Então, eles vão atrás, vamos lá, como é que estão as obras, né, de determinada área, de saúde, de educação. Então eles veem que muitas vezes um percentual altíssimo de escolas que não foram construídas. Então, isso é um reflexo do que esse recurso não se destinou de maneira completamente adequada, né? O problema, né? Destinação e tudo mais. Mas, assim, a gente não tem esse acompanhamento tão fino, tão específico do resultado do gasto público. Ainda é muito pouco. Nós estamos ainda, na verdade, no passo anterior, né? Já antecipando o que seria o próximo ponto da nossa conversa aqui. Esse estudo que eu fiz, ele se classifica em termos metodológicos assim, como um estudo de revisão de gastos. Estudos de revisão de gastos já vem sendo feito há algum tempo, né? São até meio chatos, meio monótonos, assim, porque você vai estar contando e classificando planilhas e planilhas de mais gastos. Mas a gente ainda está no ponto de saber com o que a gente gastou, né? Não é à toa que a ministra do Planejamento, né, a Simone Tebet, vem falando aí que é um dos objetivos dela fazer essa revisão de gastos do governo federal e que o mercado financeiro reagiu tão mal porque ela tinha prometido que essa revisão sairia após o segundo turno das eleições municipais e não saiu. Então, há uma necessidade do mercado dizer, olha, a gente quer saber o que o governo está gastando, né? Para que a gente entenda se é seguro, se não é seguro, como é seguro fazer investimentos no país ou fazer investimentos na nossa empresa, se o que está sendo gasto agora, a forma como está sendo gasto, não vai gerar problemas para o país inteiro. Né? Então, a gente ainda está nessa fase de revisão que precisa ser feita e que não é feita de maneira abrangente, de maneira como deveria ser feita no nosso país. Né? E também não é rápido, porque assim, não tem. A minha questão é: a gente tem dado, ou seja, a gente consegue rastrear esses dados de gastos? Porque eu acho que a gente não consegue
muito bem rastrear, justamente por não ter transparência, ou seja, tem a assimetria. Tipo, para mim, a grande falha de governo aí, falha de mercado é o quê? Assimetria de informação. A gente não tem acesso aos dados. Quando a gente não tem acesso aos dados, a gente não consegue acompanhar, monitorar e ver efetivamente como é que estão as aplicações, efetividade e eficiência das políticas públicas. Então, a efetividade e a eficiência acho que seria um segundo passos 2 e 3 aí. O passo 1, a gente até tem como fazer até certo nível, né? Isso que a gente tentou fazer aqui. Não é simples, não é fácil, porque, por exemplo, existem informações que são públicas, existem informações que não são públicas. Existe um portal, né? Assim, já a lei de transparência, né? Que existe a transparência nas contas públicas, saindo um pouco do que eu fiz no governo federal e o que a gente se depara na prática, né, em projetos que a gente participa, assim, tem muitos estados e municípios cujo portal de transparência não funciona na prática. Então, você conseguir essa informação, muitas vezes, é quase impossível, né? Muitas vezes, a forma de apresentar a informação também se apresenta com um código, às vezes, de quem recebeu o recurso. Você não sabe qual a destinação, como classificar esse dado. Então, esse é um outro problema. E, assim, a minha tese vai um pouco nesse sentido, né? Tentando dar essa contribuição, lógico, de uma maneira muito restrita à questão de biodiversidade. Então, eu peguei esses 20 anos, passei um pente fino aí, 20 anos de gasto público, num nível de ação, que você tem o gasto é classificado de maneira mais ampla, mais agregada em função, subfunção, programa e ação, né? Então, eu fui lá nesse nível mais desagregado possível que a gente tinha acesso para classificar. Não é trivial, né? Não é simples. Para fazer isso, a gente deveria ter uma classificação, inclusive, mais clara, mais bem definida, para dizer o que é gasto em saúde, o que é gasto em saneamento, o que eu posso chamar de gasto em saneamento, e, logicamente, o que eu posso chamar de gasto em biodiversidade. Né? Isso não tem, né? Não tem essa clareza. Hoje, né, assim, recentemente, o Brasil passou a utilizar uma classificação chamada de COFOG, eu acho, a classificação já utilizada pelos países europeus, em que ele faz uma certa classificação, já colocando a questão de gastos com ecossistemas aí, mas ainda num nível muito agregado. Né? Então, você tem um programa, vamos lá, programa florestas. Acho que, inclusive, tem um programa com esse floresta. Dentro do programa floresta, você tem lá o gasto com a previdência do servidor. Pô, eu posso colocar esse gasto específico? Ou eu tenho que separar ele? Né? Mas tem um gasto com restauração. Pô, isso eu posso colocar. E a compra de barco para o cara fiscalizar a unidade de conservação. Eu coloco um ônibus. Então, a iniciativa Biofim, ela dá um pouco de ferramentas para a gente fazer isso, sabe, Carlos? Como é que eu classifico cada um desses? Como é que eu pondero? É por isso que ela divide em gasto direto e indireto. Por exemplo, beleza, você precisa pagar a previdência do servidor, mas isso não pode ser contabilizado com o mesmo valor que um gasto para pagar a segurança de unidade de conservação ou para criar um centro de monitoramento. Né? Então, a iniciativa Biofim nos dá a ferramenta para a gente fazer um pouco isso e ter mais clareza do que é de fato gasto para a conservação da biodiversidade, né? Nos países ou em entes subnacionais também. Gente, é muita coisa, assim, falta, eu fico vendo, assim, eu falo, gente, falta muita coisa para fazer, e a gente realmente está no começo, e a gente, para mim, a gente está caminhando a passos lentos. Está caminhando? Está caminhando, mas a gente está caminhando a passos lentos porque existe tantas outras coisas acontecendo e que a gente também precisa ver. Lógico, não só com relação ao meio ambiente, mas o que eu fico pensando tá todo mundo, tipo, apocalipse, né? A gente viu todo mundo, apocalipse, daqui a pouco só falta o zumbi, tipo,
a seca do capeta, tipo, neve no Saara. Meu Deus, o mundo está torto. O mundo não está torto, não. A gente que causou isso neles. E eu fico pensando que você... É aquilo assim, é justamente o gap entre o que está acontecendo no mundo hoje e as ações governamentais que precisam ser feitas para mitigar, para adaptar, para que a gente efetivamente consiga diminuir os impactos de tudo que está acontecendo, porque isso vai continuar acontecendo. A gente não vai parar, não, vamos parar de ter enchente aqui, porque, não, como assim, mais um ano de novo? Lógico que isso vai ter sempre, se a gente não fizer nada, né? Então, se a gente fizer um pouquinho esse ano, talvez ano que vem os impactos sejam menores, mas vai acontecer. E aí vem essa informação dessa lacuna de, lógico, da assimetria de informação, nem sempre a gente tem esses dados, e o pior, a questão da conceituação do que é efetivamente gasto com biodiversidade, o que é efetivamente gasto com o meio ambiente. Então, assim, o que eu não sei, eu fico pensando que aí eu vou, a gente já passou do tempo, óbvio, é 1 hora e 5 minutos aqui que a gente está falando, vai ter que pular a quinta pergunta que eu ia fazer, eu já vou para a última pergunta. Assim, visto todos esses acontecimentos e tudo isso que você viu, que eu vi, né, só para dar para a galera entender, assim, que você viu que pouquíssimo do que efetivamente que fala que vai para a conservação chega na modalidade fim que você estava falando, chega ao objetivo da ação de conservação da biodiversidade. Então, somado a tudo isso que eu trouxe, assim, que eu fico pensando, cara, a água já bateu na bunda há muito tempo e a gente está demorando a levantar. Basicamente isso. A água está batendo na bunda, assim, já encharcou tudo, já chegou, e a gente está assim, sabe, assim, tipo, demorando muito para levantar. Você acha, visto tudo isso, eu sei mais ou menos a sua... Não sei se eu sei sua resposta, eu acho que talvez você vai trazer um pontinho de esperança para mim, assim. Porque eu fico pensando, há esperança para que a gente consiga chegar a ser visto como um país que protege a sua biodiversidade? É aquilo que você falou assim, cara, a gente tem... Todo mundo fala, a gente tem boas políticas, cara, mas não adianta a gente ter boas políticas e talvez políticas robustas se a gente não consiga chegar ao final dela, atingir o objetivo dessas políticas, né? Ou ter recursos para atingir essas políticas, ou ter prioridade. Isso deveria... Eu sempre falo que isso deveria ser pauta prioritária, isso deveria ser... política de Estado e não de governo, ou seja, já que as nossas vidas dependem da biodiversidade, do ecossistema muito equilibrado, etc., a gente deveria priorizar isso, porque todo o resto, porque senão vai desencadear uma cadeia, uma cadeia de merda, que é diminuir produção agrícola, diminuir disponibilidade de água, a gente vai continuar tendo seca, no Amazonas, aí diminui a disponibilidade do ciclo da água, aí a gente perde a biodiversidade, porque a biodiversidade também precisa de água e tudo isso afeta. O clima vai continuar piorando, os oceanos vão continuar aquecendo, aí os oceanos aquecendo muda, porque as pessoas não pensam nessas causas e consequências, mas você, a gente sabe disso. O oceano aquecendo muda todas as correntes marítimas, mudando as correntes marítimas, muda a corrente atmosférica também, porque uma coisa está relacionada à outra. Ou seja, caga tudo, resumindo, é isso. Por quê? Porque a gente não agiu, ou às vezes a gente não se colocou como pertencido desse meio e que a gente precisa agir, e que a gente, enquanto tomadores de decisões, governo, etc., precisa colocar isso como pauta prioritária. Pauta prioritária. Sim, junto com, óbvio, não é, vamos ver só isso. Não, isso tem que vir junto com justiça social, com diminuição da desigualdade, porque uma coisa está interligada à outra. Então, toda essa minha fala é para te perguntar se há esperança, porque cada vez que eu fico sabendo e fico vendo dessas coisas, eu acho que não. Porque as coisas vão acontecendo muito rápido e as tomadas de decisão vão demorando muito. Vídeo COP16, a biodiversidade. Ai, Cadu, você tem uma luz, fim do túnel, para nos dar?
Olha, Carol, eu acho que eu já fui mais esperançoso, né? Acho que eu sempre fui uma pessoa, eu considero sempre fui uma pessoa muito otimista. E talvez a gente vá ficando mais velho, esse otimismo vai se apagando um pouquinho. Não sei se a luz está apagando, é a miopia que está aumentando. Mas, vê só, eu acho que existem, como você disse, né? A água está batendo na bunda e está demorando para levantar. Mas eu acho que algumas pessoas demoram mais, outras demoram menos, né? Se atentam mais. E eu acho que isso reflete também nas ações que as pessoas tomam, né? Eu estou falando isso, falando das instituições também, que você tem, tocou aí uma série de notícias falando sobre o fundo, o BlackRock, né, que é o maior fundo de investimento do planeta, cobrando aí posicionamentos mais adequados em termos de conservação às autoridades do governo federal do Brasil para que fizessem, que eles pudessem garantir, né, dar a garantia deles ao financiamento em projetos aqui no Brasil. Né? A gente vê também assim, uma outra situação, que é essa tentativa de acordo entre Mercosul e União Europeia, e que há uma trava, né, nesse acordo em relação à necessidade de um compliance ambiental maior para as empresas brasileiras, e o governo brasileiro está reativo a isso, né? Não quer que essa regra passe, né? Porque obrigaria, por exemplo, o governo a cobrar mais dos produtores no Brasil, né? Sobretudo produtores rurais. Então, assim... E aí, rapidinho de atrapalhar, e aí vai ter mais um custo governamental, né? E assim, na verdade, não só o custo governamental, mas um custo político envolvido. Exato. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, hoje, o que se gasta em termos de biodiversidade, conservação de biodiversidade diretamente no governo federal, é equivalente a 0,029%, 0,029% do orçamento. É uma fatia muito pequena, né? Precisa ser 50%? Logicamente que não, né? Mas precisaria ser mais do que isso, né? A gente fez uma estimativa e esses gastos, a lacuna nesses 20 anos foi de quase 400 bilhões de reais, o que faltou se gastar para ter, em tese, um gasto ideal para atender as políticas públicas de conservação, né? Então, mas por que isso? Por que o governo está priorizando? Por que os tomadores de decisão não estão priorizando? Acho que porque a população também não está priorizando, né? Afinal de contas, vivemos numa democracia. Pode ser, né, torta, enviesada, influenciada, mas é uma democracia. Quem elege nossos representantes somos nós. Então, eu acho que, primeiro, existe uma necessidade que, particularmente, parece que já está sendo atendida, mas que custa muito político hoje em dia, que seria a gente fazer o seguinte: parar de incentivar aquilo que é negativo, que a gente chama de subsídios danosos, né? Parar de dar dinheiro àquilo que dificulta a nossa situação em termos de perda de diversidade, em aquecimento global e tudo mais, que é uma pauta já existente. Mas, como você disse, falta ou exige uma demanda política muito grande. Por quê? Porque quem quer que esse recurso seja destinado tem muito peso na tomada de decisão dos governos, porque financiam campanhas, porque tem capacidade de fazer lobby, porque elegem parlamentares que estão lá para defender seus interesses. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que falta a gente fazer com que a sociedade entenda melhor a importância da biodiversidade, né? Esse entendimento de causa e efeito ainda é muito parco, é muito frágil. As pessoas não conseguem entender o que é que a biodiversidade tem a ver com arroz e feijão na minha mesa, o que é que a biodiversidade tem a ver com a água invadindo a minha casa, né? Então a gente precisa, e aí parabenizar você e a outras pessoas que estão com essas iniciativas de divulgar a ciência por meios fora de convencionais. A gente não pode simplesmente achar que vai publicar artigo em revista e pronto, isso resolveu. Não vai, né? A gente precisa modular a nossa fala, o nosso discurso e levar esse conhecimento para a forma como a sociedade ouve, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, Carol, inclusive, eu acho, para a gente não ser esses profetas do caos, assim, apesar de o caos estar batendo na bunda, na cabeça da gente, como
você bem ressaltou, né? Eu sou acho que... Madame do Apocalipse, desculpa, Porque eu acho que cada dia mais, nessa era da pós-verdade, informação muito rápida, uma informação que chegue já contra o que as pessoas querem ouvir, eu acho que ela gera mais uma repulsa do que abraçar essa ideia, né? Então, assim, e não é fácil, porque eu particularmente não sei como fazer isso. A gente tem que aprender a como divulgar a nossa informação de uma maneira que ela seja mais facilmente recebida, digerida pela população. Pessoal, por que mesmo vivendo num país pobre, mesmo que você não tenha acesso às melhores condições de saneamento e saúde, você ainda tem acesso, por exemplo, de maneira relativamente acessível a determinados elementos, né, da sua alimentação que fazem com que você tenha uma alimentação minimamente adequada. E pessoas em países até mais ricos não têm tanto acesso. Será porque a biodiversidade, a diversidade de elementos lá é muito mais difícil? E aí você tem aqueles fenômenos de desertos alimentares lá, pessoas, se você não tiver realmente uma boa condição financeira, você não tem condição de acessar alimento de qualidade, e a pessoa nunca vai ligar o fato de que tem manga, verdura, alface, tomate mais acessível com a palavra chamada biodiversidade e com a necessidade de manter uma floresta em pé, né? Então, acho que precisa, no meu entender, levar melhor essa informação para que as pessoas também entendam que no nível político essa decisão precisa ser discutida, ser priorizada, para que elas possam entender que na hora de votar tem que levar em consideração isso. Agora, a minha esperança, Carol, acho que a minha esperança vem do desastre, né? A gente aprende aí na economia que quanto mais escasso, mais valor tem o bem, né? E parece que viver em paz com a natureza está cada dia mais escasso. Então, essa escassez, assim, porque as pessoas estão passando a perceber melhor ondas de calor, as pessoas estão passando a perceber mais poluição. Ontem teve uma reportagem aqui, mostrando a pesquisa do professor Otônio, da UFPE, a relação do impacto da poluição na saúde. E aí a mulher falou, a entrevistada disse, olha, no final do dia, quando eu volto ao trabalho, eu estou cansado. Alguém mais chato poderia dizer, está cansada porque você trabalhou, né? Mas ela acertadamente relacionou o cansaço dela, fora do normal, à poluição e ao fato do organismo dela ser especialmente sensível a isso. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza, demonstrar às pessoas, e as pessoas precisam entender que isso que elas estão sofrendo são consequências da degradação da biodiversidade, da degradação dos ecossistemas, e que não dá para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Quando a gente fala em fazer as coisas do mesmo jeito, vai desde a ação individual até o desenvolvimento e execução de políticas públicas. E aí as pessoas vão ter que cobrar... Do micro ao macro, né? Vai então, desde assim, o micro das nossas vidas até a gente efetivamente ter uma participação política, né? Que até o Fábio Félix falou isso no episódio que ele veio com a gente. Pois é, e não é uma coisa trivial, porque, assim, infelizmente a gente vive num modelo de sociedade que preza muito o interesse privado, não é? Em detrimento do interesse coletivo. Então, assim, quantas pessoas têm interesse de participar de um partido político? Não tem, né? Não tem porque já enxergou o partido como uma coisa necessariamente negativa, de corrupção e tudo mais. Não tem porque, bicho, eu vou cuidar da minha vida, eu vou me melhorar tecnicamente, profissionalmente, eu não estou preocupado em discutir pautas que são coletivas, né? Isso, infelizmente, para nós joga do ponto de vista negativo. Porém, eu acho que essas outras tecnologias, essas outras possibilidades, podcast, rede social, se a gente começar a dominar isso e tentar direcionar para esses fins, a gente possa, aos poucos, trazer essas ferramentas que são de endeusamento do individualismo para a promoção de interesse coletivo, né? Eu espero, assim, baseado nisso que você disse. A água não está batendo só na bunda, não está batendo no peito. Eu tive que entrar com água no peito para tirar minha mãe dentro de casa por causa da inundação histórica aqui na cidade. Então, assim, nunca tinha visto isso, eu tenho 41 anos. Então, me parece que em algum momento as pessoas
estou começando a perceber, sentir na pele, né, exatamente esses danos ambientais e, gradativamente, talvez não com a velocidade que a gente quisesse, não com a velocidade que seja necessária para evitar outros eventos desses num curto e médio espaço de tempo, mas as pessoas estão reagindo em algum ponto, né? Assim, às vezes negativamente, até porque no momento em que há uma ação nessa direção, existem milhares de ações ou de reações no sentido contrário, né? Você vê quanta gente aí critica a menina lá, a Greta Thunberg, né? Fala mal dela e tal. Você pode achar ingenuidade, você pode achar coisa de um adolescente que é de um país desenvolvido, que tem tudo, mas efetivamente ela está lá colocando na pauta. Aparece no jornal hoje, a Greta Thunberg, não aparece a mim, aparece ela. Por quê? Porque ela teve a iniciativa de ir lá e fazer e tal, e minimamente isso desperta uma discussão, né? Então, se você observar também, você vê nas principais mídias, né, nos principais jornais, sempre agora tem um espaço para destacar alguma coisa de ciência, alguma coisa do meio ambiente. Então, eu acho que também já é já é um avanço, né? Que isso não tinha antes, exatamente. Exato. Então, eu ainda continuo esperançoso, né? Um pouquinho. Ai, que maravilha, que é bom, que dá o quentinho no coração. Mas eu falo essas coisas até como uma provocação também. Eu não quero ser a madame apocalíptica ou a madame do apocalipse, mas eu acho que para a gente conseguir resolver ou a gente ter ações, a gente precisa ver o tamanho do buraco, a gente precisa ver o que está acontecendo, tomar consciência disso. Ah, Carol, vou ficar triste, vou ficar em luto. Tá, toma sua tristeza, seu luto, mas bora agir, entendeu? Fica 1 ou 2 dias em posição fetal, recupera suas energias e bora agir. Porque vamos agir, já diria um amigo meu lá de Portugal, que ele vai no Instagram dele, ele já levanta, toma um cafezinho assim, ó. Vamos agir, meus amores, e vamos agir. Porque eu acho que a gente... lógico, assim, eu sei porque eu convivo com que saiu da adolescência e está agora no início da idade adulta, né, com meu sobrinho, e a gente vê que essas pessoas que estão mais na adolescência, que saíram da adolescência e estão entrando na fase adulta, tem às vezes uma desmotivação muito grande, e fala assim, tipo, vocês destruíram tudo, mas eu acho que tudo bem, a gente destruiu, beleza, vocês têm razão, mas assim, a gente não destruiu tudo, existe ainda vários projetos e programas que estão restaurando, que estão conservando e etc. Eu acho que eles precisam ver todo o escopo do processo, que existem várias coisas acontecendo, tudo bem, várias coisas, vários buracos, digamos, oceano, é lixo no oceano, é plástico, é não sei o quê, Cara, mas assim, o que mais toca o seu coração? Tudo bem, vamos ficar todos de mão dada, chorando, tristes, em posição fetal por algumas horas e alguns dias? Vamos! Mas também, depois disso, vamos limpar as lágrimas e, beleza, já que está acontecendo isso, o que mais toca o meu coração e aonde que eu posso agir? Aonde que eu quero me engajar? Porque eu acho, e também trazendo uma fala aí do deputado Fábio Félix, engajar em ações públicas, ações civis, seja no Instituto Federal, sei lá, fazendo uma ação voluntária, né, de onde você está, por exemplo, no FPE, seja realmente se afiliando num partido político, como você falou, mas a gente tem que realmente sair dessa passividade, porque eu acho que a gente tem que olhar nesse buraco que a gente entrou e falar, a passividade nos trouxe aqui. A gente não foi ativo, a gente não agiu o suficiente, talvez a gente não tinha tantas informações, ou talvez as informações não eram expostas de uma forma como são hoje, que a todo momento tem informação, a gente está sabendo o que está acontecendo no deserto Saara, porque a galera está gravando no Instagram e divulgando. Então, assim, a partir do momento que a gente tem essas informações, a gente acessa essas informações e a gente fala, beleza, tem tudo isso acontecendo. E eu sei que eu posso, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, eu posso agir e posso mudar alguma coisa. Nem que seja o mundo, mas que seja eu mudando alguma coisa para eu me sentir melhor.
Tá aí tá, um altruísmo egoísta, não sei, um egoísmo altruísta. Ou seja, para eu me sentir melhor e não ficar entrando no buraco o tempo inteiro vendo essas informações. Então, a gente até trouxe a Ingla para falar sobre a questão da questão mental, porque é óbvio que isso afeta a gente mentalmente, porque tem uma incerteza gigantesca com relação ao futuro. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer enquanto sociedade. A gente pode fazer na nossa casa, a gente pode fazer no condomínio, a gente pode fazer, sei lá, nos finais de semana, 1 horinha no final de semana para engajar em algum lugar. Então, sabendo do buraco que está acontecendo, onde que eu quero ir? Sabe, assim, eu acho que... e eu concordo plenamente com você que, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente divulga essas coisas, porque a gente está em época de fake news e qualquer coisa, qualquer um pode pegar a nossa fala e mudar a inteligência artificial e publicar aí de uma maneira torta e à direita. Que, infelizmente, a gente ainda tem esse rolê para lidar. Mas eu vejo também que as redes sociais a gente pode utilizar para... E esse é o meu papel aqui, né? Por isso que eu estou aqui e trazer vocês também para dar esse pontinho, esse quentinho no coração, por mais que a água já está no peito, e eu sinto muito que isso aconteceu com sua família, com sua mãe, eu sinto muitíssimo, eu nem imagino como é que é isso, porque eu nunca passei por isso. Mas, assim... para a gente divulgar, para a gente mostrar, olha o que aconteceu, vamos tentar, vamos construir. A gente já viu várias iniciativas no Rio Grande do Sul, né, das pessoas realmente agindo, tirando, enfim, isso foi maravilhoso. Mas, enfim, eu falei demais nesse final. E o que eu queria falar contigo divulgue o seu trabalho, Cadu, por favor, onde que o povo te encontra, o seu laboratório, o instituto, por favor, agora o palco é seu. Joia, obrigado, Carol, mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa desse canal que você construiu aí nesse podcast. Nós temos um Instagram, que é o geaslab.ifpe, que é o Instagram do nosso... Fala de novo aí, Cadu, por favor. Desculpa, porque eu vou colocar aqui no banner. Pode falar. Geaslab, G-E-A-S, lab.ifpe. É o Grupo de Ecologia e Análise Socioambientais. Né? Então, a gente criou um Instagram exatamente nessa tentativa de aproximar o que a gente está fazendo lá com a sociedade, né? Exatamente o geaslab.fpe aí. A gente divulga lá nossos trabalhos, eventos, e a gente está divulgando também, por quê? A gente está divulgando a nossa tentativa de angariar uma emenda parlamentar, olha que a gente criticou as emendas parlamentares lá. Que lindo! Dentro de um dos deputados federais daqui do estado de Pernambuco, que faz esse edital, então a emenda mais votada, ou as emendas mais votadas, conseguem dinheiro. Então a gente está lá, entra lá no nosso Instagram, vota para a gente conseguir esse recurso que vai ser destinado a criar uma rede de monitoramento ambiental, né? Porque assim, a gente fala muito da importância ambiental, dos riscos climáticos, a gente não tem nem informação, né? A gente, em um projeto anterior financiado pela FACEP, a gente instalou uma rede de monitoramento da poluição na cidade de Recife, porque não tinha, né? Então a gente começa a ver, a evidenciar melhor. Então, por exemplo, as pessoas não tinham ideia do tamanho do impacto, sentiam o impacto das fogueiras de São João, mas não sabiam o tamanho do impacto. E a gente conseguiu esse ano pela primeira vez evidenciar quanto isso impacta na poluição do ar, por exemplo, né? E por que eu estou destacando isso, da questão da emenda? Né? Porque eu acho que esse é um outro ponto, Carol, dessa evolução que a gente está vendo. Que a gente atinou, por exemplo, peraí, bicho, a gente vai usar a lógica do mercado financeiro para destinar recursos para a conservação. Então, por isso que estão pipocando aí essas iniciativas, essas tentativas de desenvolver instrumentos econômicos para a conservação, né? Então, é só, os velhos meios de abraçar árvores não está dando certo. Então, vamos usar a lógica do mercado? Vamos. Então, vamos aprender como é que faz isso. Eu acho muito bom que quem trabalha na conservação e quem também nem era originalmente da conservação, você vê muita gente de banco, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que começa a dizer, não, bicho, vamos ajustar aqui esse produto financeiro para, né, dar uma contribuição à questão social, ambiental e tal. O pessoal está ganhando essa consciência, né? E agindo, isso é muito legal. Então, agora, lógico, isso não é só uma questão técnica, essa é uma questão política
nós precisamos entender que nós somos seres políticos e a gente precisa participar disso, né? E aí, assim, voltando para aquela frase do Delfim Negroni, que diz que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, eu acho que isso, você destacou bem, isso talvez sirva para os millennials para trás, para os boomers e tal. Essa geração Z, a gente parece que precisa de uma abordagem diferente, assim. Também eu acho que já existe, pessoal, olha, eu estou vendendo uma camisa aqui, mas essa camisa é com tecido que protege, né, usa menos tinta e tal. Vai ser um pouquinho mais caro, mas se tu pagar, tu vai estar contribuindo para o meio ambiente. Essa coisa que você falou da necessidade de engajamento, né? Necessidade de engajamento nada mais é do que uma ação política. A geração tem que entender que engajar-se ou cancelar alguém nas redes sociais é uma ação política. Talvez o nome não seja atrativo, seja cringe demais para eles, mas é de fato o que é. E eles precisam assumir isso, e a gente precisa também saber dialogar com eles para que eles assumam isso, seja a gente colocando uma embalagem mais adequada à geração deles, ou seja, eles entendendo um pouquinho também que nem tudo que é cringe é ruim, né? Precisa ser feito também. Exatamente. Muito obrigada, Cadu, pela sua disponibilidade, por você estar aqui nessa manhã de sábado, por você trazer aí todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, esse estudo super complexo, porque, como você falou, não é fácil, né, ir atrás de dados e ver planilhas e planilhas e analisar e bater com políticas e bater com outras estratégias, é um trabalho hercúleo, por isso que foi uma tese, né, gente, de alguns anos. Então, assim, muito, muito obrigada pela sua experiência, pela sua participação e pela sua disponibilidade. E aí, se você quer deixar mais alguma coisa, um recadinho, um beijo para sua mãe, para minha mãe, para meu pai, para você. Beijo para minha família toda, porque esse processo de doutorado a gente sabe que não é fácil. Eu tive que abdicar de muitos momentos, né, longe da família, das pessoas amadas. Então, um beijo para todo mundo aí e o agradecimento por todo o apoio que foi dado, né, a mim nesse todo esse período. E obrigado a você, Carol, pelo espaço para a gente participar aqui. Valeu demais. Eu que agradeço, Cadu. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um Ambienta com 1h30. A gente está vendo, se me deixar no controle desse negócio, a gente vai 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas só falando aqui. Eu agradeço quem esteve ao vivo, quem não esteve ao vivo. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Muito obrigada. Já curta, já compartilha. Sábado que vem estarei aqui às 10 horas da manhã com super, ultra, mega, power convidado. Aguardo todos vocês. E o Você Sabia, eu vou compartilhar live não, aqueles coisas tipo os stories do YouTube, para vocês saberem direitinho do Você Sabia. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo sábado.